aluno! Seja bem-vindo à nossa aula da unidade 4 do nosso material. Seja bem-vindo mais uma vez. Espero que esse conteúdo venha agregar no seu dia a dia, no seu conhecimento como profissional de informática, ok? Esse conteúdo é bem importante. A gente já vem em algumas aulas falando de banco de dados, já falamos na última aula, falamos de comandos SQL e comandos DML, tá ok? Então, assistam lá, que é bem importante vocês assistirem essa aula para você estar antenado nesse conteúdo que eu vou mostrar aqui hoje. E qual que é esse conteúdo? Só lembrando que eu sou o professor Victor Pedroso, ok? Vamos lá. O conteúdo de hoje é consultas envolvendo null, consultas utilizando join, consultas com funções de agregação e comandos de alteração de esquema, certo? Então é bem importante, reforço mais uma vez, que vocês assistam a aula da unidade 3 para a gente estar junto aqui na unidade 4, ok? O que vem a ser essas consultas envolvendo null? O que é null, professor? Null é onde um valor indica que o valor é desconhecido. Estranho, né? E um valor null também é diferente de um valor vazio ou zero. Nulo é diferente de vazio e zero. Dois valores nulos não são iguais, ou seja, você não pode pegar o null como base. E é bom sempre você testar para obter valores null em uma consulta. Is null, is not null, que é inserida na cláusula where. Essa restrição null, você acopla na sua consulta SQL. Aonde? Lá na cláusula where. Vou para o próximo slide aqui. A hora que vocês visualizarem vai ficar bem claro. Tem um exemplo aqui. Ó, listar todos os professores que não possuem telefone cadastrado. Tá? Com isso aqui, vocês já verificam aonde está o nulo. Onde está o nulo? Ele está na cláusula where. Então, listar todos os professores, beleza, está aqui. Que não possuem telefone cadastrado, ou seja, cujo fone is null, ou seja, todos os telefones que ainda estão nulos, certo? Listar, o próximo exemplo. Listar o nome e o cargo de todos os funcionários que foram demitidos. Então, você pode verificar aqui, ó, listar o nome, o cargo de todos os funcionários, onde a data de demissão is not null. Ou seja, o que significa? Se a data de demissão não for preenchida ainda, né, que essa data aqui is not null, ou seja, ela foi preenchida. Então vamos exemplificar aqui. Eu tenho lá o campo data de emissão. Data de demissão. E se esse campo aqui estiver preenchido com 1/1 de 2015, certo? Se ele estiver preenchido, significa que ele é is not null, certo? Se ele é is not null, significa que ele foi demitido. Então, por aqui eu vou conseguir saber que funcionários que foram demitidos, certo? Todos aqueles que estão com a data de demissão preenchida. São recursos. Esses aqui são só alguns exemplos que eu estou passando para vocês, mas vocês podem. E no caso acima, se vocês olharem aqui, só voltando mais um pouco para o slide, lá no banco de dados, esse campo lá, fone, ele está null. Ou seja, ele não tem nenhum dado preenchido nele. Então, o campo fone está preenchido como null. E ele vai retornar todos os null. Só para ficar claro para vocês. Correto? Vamos para o próximo slide. Consultas aninhadas ou subquery.
O que é uma consulta aninhada? É quando ela está dentro de outra consulta SQL. Esse é outro recurso muito utilizado. Só que para fazer o uso desses recursos, você tem alguns comandos que são possíveis dentro dos comandos SQL. Quais são esses comandos? São os comandos, só voltando aqui para o slide um pouco, o comando in, o comando not in, o comando exists e o comando not exists. Esses comandos comparam sempre um conjunto de valores, correto? Eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos que vocês vão estar compreendendo bem isso aí, certo? Então vamos lá. Numa consulta normal, como que a gente faria uma consulta aninhada, certo? Olhando aqui para o nosso exemplo. Numa consulta normal, vou utilizar aqui select telefone, ou seja, selecione os telefones da tabela telefone e contato, onde o contato ID, ou seja, o código desse contato, seja igual, lembra dos operadores da aula 3, ao telefone no contato FK, certo? Ou seja, o código do contato lá na tabela telefone. E o sobrenome é igual a Machado. Ou seja, ele vai me retornar o telefone de todos aqueles que têm o sobrenome Machado, correto? Como que seria esse mesmo comando utilizando uma subquery, por exemplo? Você faria transcrição select telefone from telefone, como você pode ver, onde o contato FK in. Você coloca a consulta select ID. Esse ID será comparado com esse campo apenas quando essa subcláusula for verdadeira. Ele vai procurar um sobrenome Machado, vai retornar um ID, ele vai comparar com o contato FK e vai retornar para você a tabela, a linha do SQL. Então, a transcrição deste comando ficaria dessa maneira para você fazer consultas aninhadas utilizando o in, certo? É um pouco complicado? Parece, mas não é não. Se você olhar aqui, você está fazendo uma busca em outras tabelas, mas está retornando apenas comandos verdadeiros, né? E a partir desse comando verdadeiro, você está retornando de outra tabela. Você está fazendo a busca em duas tabelas distintas, utilizando uma subconsulta. Vamos para o próximo slide? Uma consulta aninhada utilizando o comando exists. O comando exists. Vou dar aqui uma consulta normal para vocês e ao lado a mesma consulta utilizando o exists. Ou seja, select f.nome. O que é esse f.nome, professor? Esse f é um apelido que você pode dar dentro do seu comando SQL. Por exemplo, a tabela funcionário SF e a tabela subordinado SS. Ou seja, toda vez que eu me referenciar aquele campo com o S, significa que estou buscando da tabela subordinado. Toda vez que eu me referenciar aquele campo utilizando o apelido F, eu vou estar me referenciando à tabela funcionários. Por quê? Porque aqui eu não preciso digitar funcionário, né?
Aqui eu teria que escrever funcionários. Não preciso, eu simplesmente pus um apelido que facilita no momento. Alguns chamam de alias também, ou um apelido para sua tabela. Vamos continuar aqui. Então, selecione o nome e o sobrenome vindos da tabela funcionário, onde o ID da tabela funcionário seja igual ao superior FK da tabela subordinado, certo? E o nome da tabela funcionário seja igual ao nome da tabela subordinado, certo? Então aqui eu vou saber quem são os superiores, né? Os funcionários daquele superior. Do lado direito, aí de vocês vão ter a subquery, essa mesma subquery, consulta montada em forma de subquery, utilizando o exists. Ou seja, eu vou selecionar o nome, o sobrenome da tabela funcionário, assim como eu expliquei para vocês, da tabela onde a tabela funcionário tem o apelido de F também, tá? Então, eu mantive aqui para vocês. Onde exista subordinados, né? Então, você vai ter aqui o subselect. Select asterisco from subordinado S. S também deu um apelido aqui. Aí eu comparo f.nome igual, eu acho que cortou aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Acho que cortou aqui. Aqui. And f.nome for igual a s.nome. E esse s está vindo lá da tabela subordinado. E o f.nome está vindo da tabela funcionário. Ou seja, aqui a gente fez uma busca em outra tabela para saber quem é o subordinado, né? Os funcionários e seus respectivos subordinados. Ou seja, eu só vou trazer o nome dos funcionários se existir um subordinado para ele, certo? Então, existe. O nome já é bem sugestivo, né? Então, o mesmo comando ao lado esquerdo, utilizando normalmente, e o comando do lado direito, utilizando o exists, correto? É um pouco complicado, parece, mas depende do problema que você quer tratar, você pode fazer uso das consultas aninhadas. Ou seja, você vai ter um subselect que vai retornar um valor, que vai alimentar um select superior, e esse select superior só vai ser retornado de acordo com esse subselect. Ok? Vamos continuar? Tem um outro modelo aqui, passando para vocês a tabela funcionário e a tabela subordinado. Nessa tabela funcionário eu tenho ID como código, nome e sobrenome e cargo, ok? E na tabela subordinado eu tenho ID, nome e sobrenome e o superior FK. Percebam nesse modelo aqui que na tabela subordinado recebe o código do superior. Ou seja, para você cadastrar um subordinado, você tem que ter o funcionário superior dele cadastrado, correto? Então, isso é uma exigência aqui, olhando o nosso modelo de dados aqui, correto? Vamos continuar aqui. E na subordinado nós temos o ID, o nome e o sobrenome também, certo? Então, vamos continuar aqui. Um exemplo aqui para a gente visualizar. Selecione o nome e o sobrenome de todos os funcionários que possuem subordinados com o mesmo nome. Então, selecione f.nome, f.sobrenome aqui, que eu acabei de dizer para vocês que o f é o apelido que a gente deu, certo? Onde f.id foi igual s.superiorFK, que é aquela chave que eu mostrei para vocês. And o f.nome for igual ao s.nome, certo? Esse exemplo aqui eu dei para vocês transcrevendo
de um lado e do outro lá, como se fosse numa consulta assim e como que seria numa subquery, certo? Então, é um exemplo bem tranquilo para vocês verem um relacionamento entre uma tabela e outra, ok? Aqui o mesmo exemplo com uma tabela correlacionada utilizando o IN, certo? Então, o ID do funcionário vai se comparar com o select de superior FK, como vocês podem ver, e vindo da tabela subordinada, cujo nome seja igual ao nome do funcionário, seja igual ao nome do subordinado. Então, ele vai retornar a mesma coisa. Essa é a outra representação que a gente tem, correto? Vamos adiante. O mesmo exemplo, utilizando o exists, ok? Aí, para vocês compararem, tá? Um outro exemplo aqui, onde pede para a gente selecionar o nome e o sobrenome de todos os funcionários que não possuem subordinados, certo? Como que a gente faria essa consulta? Vamos lá. Select f.nome, não preciso repetir mais, né? Que vocês já entenderam que é o apelido. f.sobrenome, funcionário sf. Onde not exists, ou seja, que não exista um funcionário com o mesmo código. Então, você compara a tabela de subordinado com o ID da tabela funcionários, certo? Então, por isso que está o F aqui. Então, você faz essa comparação. Então, com essa consulta, com esse estilo, você vai retornar todos os funcionários que não possuem, utilizando o not exists, correto? Esse exemplo 2 mostra bem como que seria este exemplo. Vamos para o próximo slide. Precisamos falar de uma coisa. A gente vem falando de relacionamento com uma tabela, relacionamento com outras tabelas, né? E como que é o nome desse relacionamento que a gente fala tanto? Isso é dado o nome de join. Qual é a definição de join? São as maneiras de você ligar uma tabela utilizando uma instrução SQL, certo? A função básica do join é que você pode agregar as tabelas mediante um campo que faça sentido. Qual que é esse campo normalmente? Vou voltar alguns slides aqui para mostrar para vocês. Eu quero fazer o relacionamento de uma tabela com outra. Então, no caso aqui, onde eu mostrei esse modelo para vocês, vocês vão ter o ID do funcionário, que está ligado ao superior FK do funcionário. Então, o que significa isso? Nesse relacionamento aqui, eu tenho um funcionário que pode ter vários subordinados. Então, eu tenho lá o funcionário João, que pode ter o subordinado Pedro, e o Juca, e a Maria. Todos esses têm seu próprio código e podem estar ligados ao funcionário Luiz. Então, o funcionário Luiz, que vai ter o código 30, pode estar aqui, ó, 30, 30, 30. Então, quando eu quiser saber quem que é o superior do Pedro, eu olho o código e eu vou saber. Então, da tabela funcionário, eu vou ter, né? Então, voltando lá na nossa aula 2, o que vocês vão ter? A tabela funcionário ligada à tabela subordinado. Certo? E aqui, qual que é a cardinalidade dessa tabela? Um funcionário pode ter vários subordinados. Mas um subordinado pode estar em quantos funcionários? Que no caso aqui seria o Pedro. Ele pode ter quantos superiores? Ele pode ter apenas um. Então, como que seria a cardinalidade aqui? 1 para n, certo? Então, aqui vocês podem escrever contém, né? Ou um funcionário contém um subordinado e um subordinado pode
um funcionário pode estar em vários subordinados e um subordinado pode ter apenas um superior, correto? Então, ficaria 1 para N, tá? Agora, vamos voltar lá no nosso slide. Esse aqui eu voltei apenas para vocês entenderem, tá? Essa questão do join. Então, o join é isso, você poder se relacionar. E onde começou isso? Tudo lá no começo, né? Quando a gente definiu a cardinalidade, quando a gente definiu as nossas entidades, a cardinalidade, a ligação entre elas. Olha onde a gente está colhendo aquilo que a gente plantou lá na aula 2. A gente está colhendo aqui, nesses relacionamentos. E a esses relacionamentos, no SQL, nós damos o nome de join, correto? Vamos seguir, que existem formas de se fazer esse join e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer. Tá? Os tipos de join, existem vários, mas os principais que eu coloquei para vocês aqui foi o inner join, o full outer join ou full join, left join e right join, tá? Então esse é o nome extenso e esse é o nome abreviado que também funciona, tá? Então eu vou explicar cada um desses tipos aqui para vocês a partir de agora. Vamos lá. O inner join, tá? Que foi aquele primeiro que a gente viu. Ele retorna apenas as linhas que atendam à condição de junção na cláusula where, que é o estilo antigo, que é aquele do igual. São selecionadas apenas as linhas com valores correspondentes. Ou seja, se eu fizer um select, ele vai me retornar apenas se existir um correspondente que está não nulo. Ok? Vamos a seguir. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Select asterisco from T1 e T2, que são as tabelas, aqui eu dei o nome aqui para ser mais simples, mais abreviado. Onde o campo, a tabela T1, o campo 1, seja igual na tabela 2, o campo 1, certo? Esse é o clássico que a gente chama. Como que seria utilizando o inner join? Seria da seguinte maneira, select asterisco from T1, que é a tabela 1, inner join T2, on T1.C1 igual a T2.C1. Comparem o de cima com o de baixo, tá? Que existe aqui o where é igual, o que muda é o comando inner join. Ou seja, ele foi colocado aqui entre as tabelas para ser especificado e você só vai retornar as linhas quando correspondentes, conforme eu passei para vocês, certo? Vamos continuar aqui. Full outer join ou full join. Retorna linhas com valores correspondentes e inclui todas as colunas da tabela de ambas a T1 e T2 sem valores. Esse cara aqui, ele retorna tudo, independente se elas têm valores ou não correspondentes. Vamos ao próximo slide aqui. Ou seja, tanto nessa tabela T1.C1, T2.C1, se eu tenho aqui na T1 o valor 1, 2, aí não tenho esse, tenho 4. E na T2, o correspondente dele é 2, 5, 6. E eles vão comparando. Deixa eu ajeitar aqui, só um instante. Então, esse com este com este, 7. E este com este. Se os correspondentes, no caso aqui, esse cara aqui, não existe, ele vai retornar da mesma maneira, num caso de join, olhando a tabela T1
e a tabela T2. Porque se a gente usar o join puro, o que acontece? Essa linha aqui, ela não retorna, só retorna quando há um correspondente. No caso de usar o full join, ele retorna tudo. Tanto pode faltar de um lado quanto do outro, tá ok? Então, esse exemplo mostra bem para vocês o que é o uso do full join. Tendo duas tabelas, mesmo que falte dados, ele retorna para vocês. Ficou claro? Espero que sim, tá ok? Vamos continuar? Agora, eu quero falar com vocês do left join, tá? Ou left outer join, tá? O que esse left outer join faz? Ele retorna as linhas com valores correspondentes e inclui todas as colunas da tabela à esquerda, que no caso é T1, sem valores correspondentes, certo? Então, quando você coloca o left join, vou passar para o próximo slide aqui, vocês vão compreender melhor. Quando vocês têm o left join, se faltar valores à esquerda do join, que aqui, por exemplo, tem um valor nulo, e aqui tem um valor 1 correspondente, ele vai retornar, independente disso. Agora, se o oposto aqui for nulo, e aqui, vou melhorar aqui, tá? Para vocês entenderem. Nulo. Se aqui for nulo e aqui for 2, por exemplo, essa correspondência de T2 e de T1, aí o que vai acontecer? Ele não vai retornar essa linha. Ele só vai retornar essa linha. Tá? São recursos que você pode utilizar no caso de uma necessidade nos seus SQLs. Correto? Estou explicando bem devagar para que fique fácil e claro para vocês esses comandos aqui. São bem importantes e são muito utilizados no seu dia a dia como desenvolvedor. Ok? Vamos lá, vamos continuar, que a gente tem mais coisas aqui para ver. Right join. O que o right join faz? Bom, se a gente compreender o left join, fica fácil da gente compreender o right join. Vamos fazer a leitura? O right join retorna as linhas com valores correspondentes e inclui todas as colunas da tabela à direita, T2, sem valores correspondentes. Ok? Então, se na T2 existir um nulo, ele, beleza, verdadeiro. Ele retorna para você independente disso. Por isso que você chama de right join. Conforme eu tinha explicado do left, se do lado esquerdo você tem um valor nulo, ele retorna. Se você usa right join e usa do valor direito, e do valor direito você não tem o correspondente, ele retorna de maneira, né, tranquila. Então, tomem cuidado, porque esse comando faz a diferença. Às vezes você está esperando uma quantidade de dados no retorno do seu select e você usa o left join. E você está esperando uma quantidade de dados no right join. Então, você tem que analisar bem, fazer os testes para ver se os dados estão íntegros. Se o que está retornando é o que você quer, correto? Vamos continuar aqui. Eu tenho mais um exemplo aqui para vocês. Só repassando aqui, ó. Inclui todas as colunas da tabela à direita, certo? T2, sem valores correspondentes. Então, se no T2 eu tiver do lado esquerdo um valor nulo, ele retorna da mesma maneira, independente disso, ok? Então, vamos aqui que a gente vai entender melhor isso aí. Então, aqui o mesmo, utilizando o right join. Utilizando o right join, né? Então, se você tem aqui a mesma coisa, você tem T2
e T1. Se você tem aqui 1, 2, 3, 4, e você tem aqui valores nulos, 1, 5 e 1 é correspondente aqui ao outro, 6. Ele vai retornar os valores de T2, independente se do lado esquerdo eu tenho nulos ou não, correto? Que já é o oposto de T1, ou seja, se lá de T1 não, de left join. Se aqui você tem T1 e T2, né? Aí você tem 1, 2, 3, 4, e aqui você tem um nulo, 5, 6, na correspondência, na ligação aqui, você tem um nulo desse lado, ele vai retornar do lado esquerdo, independente disso, certo? Se os valores do lado direito estiverem nulo, isso no caso de left. E aqui no caso de right. Certo? Então, ele pega o oposto e retorna para você a coluna. Espero que tenha ficado claro, tá? É um pouco complicado mesmo, mas nada que você, com um pouco de treino, um pouco de testes que você possa fazer, não possa te ajudar, tá certo? Vamos continuar. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né? Selecione o nome de todos os contatos cujo telefone inicie com 44. Lembra lá do nosso like, né? Que a gente fez uso, a gente falou dele lá no começo, na outra aula, na aula 3, a gente falou que a gente precisaria de um percentual que inicie com 44, no caso aqui, né? Ou seja, tudo que iniciar com 44, onde eu posicionar o meu percentual, ele vai determinar como que o like vai se comportar. Então aqui vocês já estão acostumados, ó, select o nome, o contato, o telefone, o nome da tabela contato e telefone, onde o contato ID for igual ao telefone contato FK, end, o telefone da tabela telefone, iniciar ou estiver iniciando com 44, certo? Então, com esse comando like, aqui agora, pessoal, eu vou passar para vocês alguns exemplos mais diversificados, tá? Então, acompanhe aí para que você relembre alguns comandos, reveja alguns exemplos que ficaram, né, que não tiveram um exemplo correspondente no momento, mas aqui eu quero englobar para vocês o maior número de exemplos possíveis, tá? Então aqui no caso, utilizando um like, fazendo a busca de todos os telefones que iniciam com 44. Essa é a forma de representar o like. Você pode usar, por exemplo, o percentual 44, percentual. Ele vai buscar tudo que tem 44. Nesse caso aqui não vai retornar nenhum, né? Mas no caso aqui, se você omitir, ele vai colocar aqui, ó, tudo que termine com 44, certo? Então aqui nesse caso, ele vai fazer da seguinte maneira: busque para mim todos que terminem com 44. Então se o cara tem lá 22, 22, 22, 22, 22, 4, 4, então ele vai retornar, certo? Agora, se você coloca o percentual após o 44, no caso que é o nosso exemplo aqui, ele vai retornar tudo que inicia com 44, correto? Essa é a forma de se usar o like, correto? Vamos continuar então. Um exemplo 3, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, utilizando o join, né? Eu troquei o igual, que vocês viram o relacionamento aqui, pelo join, onde você tem aqui o join da tabela telefone, contato ID for igual a contato FK, né? Join utilizando on, onde o telefone inicie com 44, tá? Para vocês compararem aí, tem essa possibilidade também. Próximo
exemplo 4, um exemplo utilizando left join, tá? Então, vamos lá, fazer a leitura. Selecione todos os nomes de contatos que iniciem com a letra A e seus respectivos telefones. Se o contato não tiver um telefone, mostre somente o nome e null como valor do telefone, certo? Se ele não tiver um correspondente. Para isso, a gente fez uso aqui do left join, ou seja, ele vai na tabela telefone, faz a busca e se não tiver um correspondente, se um contato não tiver um telefone, né? Se um contato não tiver o telefone, ele vai retornar somente o nome e nulo se o valor não for encontrado, certo? Então aqui ele manteve o where, onde contato, o nome like, inicie com a letra A, certo? Como você pode ver lá no topo, inicie com a letra A. Aí o join, retornando o telefone, independente, retornando o contato, independente se o contato tem telefone, certo? Então, ele vai mostrar isso aí para vocês utilizando o comando left join. Ok? Esse é um exemplo que tentei passar aqui para vocês também. Vamos para o próximo exemplo. Um exemplo não. Vamos falar de umas funções aqui que são muito utilizadas também dentro do comando SQL, correto? Esse comando, ele tem como função ajudar a encontrar os maiores e os menores valores em uma consulta, correto? Então, vamos aqui, ó, um exemplo já de cara. Selecione o peso mínimo e o máximo de todos os contatos. Então, como que eu uso esses comandos? Select max peso, min peso. Ou seja, ele vai encontrar o peso máximo e o menor peso de todos os contatos. Ele vai sair percorrendo e vai retornar para você. Ó, o maior peso é 100 e o menor peso é 60. Então, é uma forma de trabalhar também muito utilizada, né? São comandos ou funções, melhor dizendo, que você encontra aí no SQL também. Próximo, a função count. A função count é utilizada para contar o número de valores que você tem, né, não nulos dentro da sua consulta. Então, vamos supor que você tenha lá uma tabela e você quer contar. Tente sempre contar utilizando Você pode utilizar esse comando utilizando o asterisco, como eu passei para vocês, ou utilizando um código, que nunca vai ter nulos, por exemplo. Aquele que você pôs como not null, ou como primary key. Conte ele que você nunca terá problemas, certo? No exemplo que eu coloquei para vocês selecione o número total de contatos cujo peso for maior que 80, certo? Então, select count asterisco, no caso aqui eu vou selecionar todas as linhas, da tabela contato, onde o peso for maior que 80. Então, ele vai contar todas as linhas que o campo peso for maior que 80. Tranquilo, né? Esse comando é muito utilizado quando a gente precisa fazer verificações de tamanho de tabela, quantos estão retornando, se estão retornando direito, quantos registros estão sendo retornados. É uma forma de você sempre fazer uma auditoria. Usa-se o comando count, certo? Vamos seguir. A função distinct, outra função importante que você pode usar no seu SQL. Essa função é utilizada ela traz uma lista, só que sem valores repetidos, certo? Ela pega, por exemplo, se você tem, vou pegar aqui, o exemplo que eu passei para vocês. Selecione a quantidade de pesos distintos de todos os contatos. Por mais que na minha tabela eu tenho vários que pesam 50, 60, 70, 70, 80. Qual é a lista que ele vai retornar aqui? Ele vai retornar a seguinte lista. Ele vai retornar 50, 60, 70 e 80.
as duplicatas, as duplicidades, ele vai eliminar. E vai retornar isso para você. Ou seja, quando você quer saber os tipos que estão agregados naquele campo, você utiliza o distinct. E aqui, no exemplo que eu dei, ele usou até uma função count em conjunto. E qual que é o resultado aqui do count? No meu exemplo aqui, ele vai retornar, vai contar 1, 2, 3. Então, o resultado é 3. Certo? Então, olha só que legal. Duas funções sendo utilizadas juntas. Correto? Simples. Vamos seguir. A função groupBy. Outra função importante que você pode utilizar dentro do seu banco de dados, da sua consulta de banco de dados. GroupBy geralmente é utilizada quando se tem colunas de atributos combinadas com funções agregadas no comando SQL. O que significa isso? Que você vai agrupar aquela coluna que você colocou. Ou seja, você vai... Por exemplo, se eu coloco a coluna peso, ele vai agrupar todos que são de 50 quilos, todos que são de 60 quilos, todos que são de 70 quilos, por exemplo. Entendeu? Eu vou passar o slide da frente aqui, que eu coloquei um exemplo para vocês. Vamos supor que uma tabela, no caso aqui ele está pedindo, selecione o sobrenome e a quantidade de contatos que possuem o mesmo sobrenome. Olha só, isso aqui traz para você, palavras-chave para você conhecer. Possuem o mesmo. Isso é GroupBy. Ok? Dica para vocês. Possuem o mesmo. Ou seja, tudo aquilo que é igual e eu quero agrupar, eu vou utilizar o comando GroupBy. Correto? Então aqui, GroupBy de sobrenome. Ele vai trazer todos os Silva, todos os da Silva. Ele vai trazer tudo que é, e tem que ser exato, tá? Por exemplo, Silva é diferente de da Silva. Ok? É diferente. Então ele vai agrupar tudo que é Silva e tudo que é da Silva, certo? João Silva e da Silva no sobrenome, no campo sobrenome, ele vai ser diferente, não vai ser o mesmo. A escrita tem que ser idêntica. O conteúdo tem que ser idêntico, correto? Vamos a seguir. A cláusula having. A cláusula having, ela é utilizada como uma condição no resultado de uma operação de GroupBy, por exemplo. Se você tem um GroupBy e precisa fazer ainda assim uma condição, você usa o having, certo? É uma outra possibilidade dentro dos seus SQLs. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Selecione o nome, o sobrenome e a quantidade de contatos que possuem o mesmo sobrenome, desde que haja pelo menos 2 contatos com o mesmo sobrenome. O que eu fiz aqui? Select sobrenome, count, asterisco, from contato, group by sobrenome. Bom, até aqui ele agrupou, certo? Agora, eu quero apenas os contatos, né, que retorne para mim 2 contatos com o mesmo sobrenome. Ou seja, eu quero que ele retorne para mim o having aqui, contando 2 contatos com o mesmo sobrenome, entendeu? Pelo menos. Então eu coloco o que? Count, eu usei aqui o recurso de contagem das linhas desse SQL e cujo for maior que 1, que não é igual a 1. Então ele vai agrupar para mim as pessoas, os contatos, cujo pelo menos 2 contatos com o mesmo sobrenome. Então se eu tiver mais de 2 da Silva, se eu tiver Silva e Silva, ele vai contar, se ele vai mostrar. Se eu tiver da Silva apenas um, ele não vai mostrar, entendeu? Então, é uma outra maneira de se trabalhar com o SQL, utilizando o having, tá certo? São vários comandos, tem muita aplicabilidade, tem muitas maneiras, mas vocês precisam conhecer
esses comandos, correto? A gente vai passando aqui os comandos, vocês precisam saber quando utilizá-los. Às vezes nem sempre você utiliza, mas você precisa conhecê-los para poder, numa necessidade, no caso de alguma necessidade lá no momento da consulta, você fazer o uso, certo? Vamos seguir aqui. Exemplo 10. Remova o esquema agenda do banco de dados. Bom, na aula 3, eu passei para vocês o Create Esquema. Lá, vocês criaram um esquema, né? Vocês criaram um ambiente de banco de dados para estar trabalhando lá. Como eu disse, algumas dicas para vocês. Lá, para vocês criarem de uma maneira para selecionar aquele banco de dados, para trabalhar com vários ambientes de banco de dados. Então, assim como você criou um ambiente de banco de dados lá, aqui você pode apagar o seu esquema com o drop esquema, no caso agenda, que foi o mesmo que eu criei lá. Então, isso aqui apaga tudo, tá? Apaga a tabela, apaga relacionamento, apaga tudo. Então, cuidado com esse comando, tá? Estou passando para vocês, mas no caso de estudo, vocês devem fazer. Agora, no caso de uma coisa mais profissional, tem que tomar cuidado se vocês vão poder fazer realmente. Tá ok? Outro exemplo que eu passei para vocês aqui é o remova a tabela telefone do esquema, que é o drop table, que a gente viu lá em DDL, certo? Em DDL a gente viu o drop table telefone. No caso aqui, a gente está repassando alguns comandos para vocês. Drop table para remover a tabela de dentro do seu banco de dados. Aqui mais um exemplo de alter table, que vocês também viram já, que no caso aqui ele tem uma diferencial, que ele está com add column, tá? Mas vocês podem omitir utilizando apenas o add, apelido, no caso aqui eu estipulei o varchar, que a gente já viu os tipos na outra aula. Então aqui vocês vão ter o varchar, adicione uma coluna, apelido, na tabela contato, contendo 15 caracteres, certo? E alter table contato, add column. No caso aqui, essa coluna chama apelido, que vai ser do tamanho 15, do tipo string ou varchar, certo? Tranquilo também, porque vocês já viram em outras aulas, tá? E mais um exemplo aqui de alter table contato add column também, apelido, ou seja, adicionando uma coluna com o nome apelido, colocando default como senhor, ou seja, você já está estipulando um valor para essa coluna. É uma outra maneira, onde você está usando um artifício chamado default senhor, ou seja, nesse apelido, nessa coluna já vai vir a palavra senhor, ok? Vamos aqui. Outro exemplo, altere o tamanho da coluna apelido para 25 caracteres. Outro comando, o alter table, que vocês também já viram, contato alter column, que no caso aqui veio com column, mas vocês podem usar alter. No caso aqui, o alter column, você precisa dizer qual é a coluna que você está modificando. E você está alterando essa coluna para o tamanho de varchar de 25 caracteres, certo? Aqui você está trabalhando com a alteração DL, que é a de definição de dados. Mais um aqui, remova a coluna apelido da tabela contato. Alter table contato, drop column, apelido. Ou seja, aqui a gente também já viu, onde você está removendo a coluna da sua tabela, certo? Um outro exemplo aqui, supondo que ainda você não houvesse integridade referencial entre a tabela telefone e a tabela contato, adicionando aqui a integridade da tabela telefone, uma foreign key cujo contato está referenciando contato ID.
Essa referência a gente fez lá no Create Table também, que vocês têm um exemplo aqui agora, tá? Bom, com isso, a gente conclui a unidade 4, tá? Essa unidade é muito importante que vocês estudem, que vocês repassem esses conteúdos, que vocês entendam, assistam e reassistam essa aula. É muito importante. Frisem esses comandos, às vezes é bastante comando, mas façam exercícios, que com isso vocês vão conseguir gravar e saber a aplicação de cada um. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado por você estar aí assistindo e até a próxima aula.